Olá, meus irmãos, graça e paz. Espero que estejam todos bem aí. Esse momento, com certeza, vocês estão reunidos aí para o almoço de vocês e celebrando esse momento de Páscoa juntamente com a sua família. Isso é maravilhoso, saber que, apesar das circunstâncias em que estamos vivendo, a gente tem a liberdade de poder celebrar momentos como esse e lembrar do Senhor Jesus, a sua morte e ressurreição. Queria compartilhar rapidamente aqui um texto, está lá em Êxodo capítulo 12, o versículo de número 4 e o versículo de número 6. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, o macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Amém? Então, meus irmãos, esse texto ele fala sobre o livramento e quando foi instituído a Páscoa. Ali era a sombra daquilo que viria, era uma mostra da nova aliança, essa antiga aliança mostrando aqui o dia que o Senhor livrou todo Israel do Egito, das mãos de Faraó. E aqui queria compartilhar com vocês aqui, e Deus tirou o seu povo ali do Egito com mão forte e poderosa e através do sangue do Cordeiro. Ele tirou também o povo do cativeiro, do pecado, e quem faz isso é o sangue de Jesus. Aqui simbolizado na figura do Cordeiro. E aí toda a família tinha que se reunir e ali eles matavam um cordeiro sem nenhum defeito, sem mácula, e eles aspergiam, ou seja, jogava nos batentes das portas esse sangue do cordeiro, justamente para quando o anjo da morte, ou seja, a morte viesse sobre o Egito e não matasse ali os da casa de Israel. Então todos tinham que fazer isso. E Páscoa significa passar por cima. Então, o primeiro aspecto aqui é o livramento da morte. Depende de quem? Da morte do Cordeiro, que a gente acabou de ler. E aqui, essa Páscoa instituída aqui, ali atrás, justamente para que o povo de Israel fosse liberto. Então, não tem como, ele morreu a nossa morte, ele é o nosso Cordeiro Pascual. Quem? Jesus Cristo. Então não tinha como a morte ser vencida sem a morte do Cordeiro. E a morte foi vencida, mas para que o sangue libertasse o povo de Israel das mãos de Faraó, do Egito, da escravidão, o Cordeiro teve que morrer e foi passado esse sangue, simbolizando o sangue de Jesus Cristo. Segundo aspecto, o livramento da morte está debaixo do abrigo, ou seja, debaixo do sangue do Cordeiro. Então é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Aí você vai ver no versículo 7, versículo 13, versículo 14. Ele diz assim no versículo 7: tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas e comerem. Naquela noite comerão a carne assada, e aí vai falar. No versículo 13, no 12, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei da terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos. Eu sou o Senhor. Então o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então a libertação da morte
dependeu não apenas da morte do cordeiro, mas também do seu sangue aspergido nas ombreiras das portas. Então precisamos estar debaixo do sangue de Cristo, ou seja, o sangue de Cristo é que nos liberta, que nos libertou. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Não é o sangue de um cordeiro que pode purificar a cada um de nós do pecado, mas sim o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade, que é Jesus Cristo. Então o sangue de Cristo, por ele somos redimidos, comprados, purificados e justificados. Ele expiou por nós os nossos pecados. Então é maravilhoso isso, né? Um outro aspecto, rapidamente, os que celebram a Páscoa precisam lançar fora todo o fermento da maldade. O versículo 15 vai dizer o seguinte: 7 dias comereis pães asmos, ou com fermento. Logo, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Então, na realidade, tirar o pecado ali do meio. E é justamente aqui que precisamos purificar as nossas vidas a cada momento. E é interessante que a festa judaica, os israelitas não podiam ter nenhuma espécie de fermento em casa. Então o propósito do autoexame não é para fugirmos de vivermos essa vida. Principalmente no momento da ceia, que aqui a ceia ela substitui a Páscoa. Muitos de nós deixamos de participar da ceia do Senhor porque cometemos algum equívoco com alguém, ou pecamos, ou vacilamos, e aí deixam de participar da ceia, da comunhão do Senhor. E não é por aí, é abrir mão do pecado pela a unidade com o corpo. Então eu não posso abrir mão do Senhor, porque é interessante que se pegarmos a Bíblia, acho que é Billy Graham, ele fala o seguinte, que ou esse livro, que é a palavra de Deus, nos livra do pecado, ou o pecado vai nos afastar desse livro. Percebe? Então, assim, os que celebram a Páscoa têm que abrir mão do fermento. Assim como Moisés orientou o povo, orientou para que eles justamente abrissem mão de toda a levedura, ou seja, todo o fermento que é simbolizado aqui, que o pecado simboliza o fermento. E por fim, que podemos participar de maneira digna de toda a nossa vida, como povo de Deus, buscando neste momento que lembramos da Páscoa do Senhor Jesus Cristo, em que Ele morreu e ressuscitou por nós, para nos dar vida e vida em abundância. Então, meus irmãos, sabemos que o que nos afasta, o que afasta a humanidade da presença de Deus para ter uma comunhão com Deus é o pecado. E o Senhor Jesus morreu por nós, mas Ele ressuscitou para que tivéssemos vida e vida em abundância. Então, nesse dia em que celebramos a Páscoa do Senhor, seja um dia significativo de reflexão. E você que aí está reunido com a sua família, reflita acerca de você mesmo, acerca da sua família, como está a sua vida devocional, como está a sua vida com Deus e sua vida familiar. Seus filhos estão ao redor da sua mesa, a sua família está ao redor da sua mesa. Enfim, sabe, a questão assim, se há alguma coisa que precisa ser consertada, que seja agora, e que possamos celebrar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo juntos, para a glória dele. O Senhor não quer nada além da gratidão de cada um de nós. E vamos falar um pouco sobre isso mais tarde na live. Então, meus irmãos, uma feliz Páscoa, um feliz momento de família, momento em que você almoça junto, momento que você se reúne junto. Que Deus continue usando você, te abençoando rica e abundantemente. E que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a sua morte e ressurreição não tenha sido em vão. E com certeza não foi em vão. Que o meu e o seu coração
seja um coração grato a tudo aquilo que o Senhor não só fez por nós, mas o que Ele é e representa para cada um de nós. Que Deus os abençoe, tenha um excelente domingo e que Deus nos dê sabedoria de viver essa vida para a glória dEle. Um abraço, Deus abençoe.